Hélio Couto falou sobre o filme O Clube da Luta. Muita gente teve uma interpretação errada a respeito do filme. O Clube da Luta, na visão de Hélio Couto, e ele colocou em um de seus textos, que qualquer interpretação diferente da que ele estava explicando era apenas cogitações. Eram interpretações erradas e ninguém tinha o direito de comentar a respeito de outra forma de como ele teria explicado. Hélio Couto, ele explica que o que ele quis dizer com o filme é ajudar, ajudar e ajudar. Qualquer outra interpretação é apenas especulação. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Aqui nós falamos sobre vários assuntos e um deles é as impressões que a gente tem das aulas do Hélio Couto e do conhecimento e do caminho de Hélio Couto. Na verdade, eu sempre digo para vocês que nós temos que seguir 3 mestres principais e para que você não fique na vida sem saber, sem ter um sentido para onde ir. E Hélio Couto, para mim, é um deles, né? Tem mais 2 outros mestres que eu sigo e não mais do que isso. É muito comum quando a gente fala dos assuntos de Hélio Couto e muita gente tem interpretações diversas. Eu sempre falo que uma das coisas que mais me impressionou é a capacidade de interpretação que ele teve frente a alguns assuntos que eram velhos. Ou seja, estavam aí há muito tempo, poucas pessoas tiveram a mesma colocação que a dele. E aí quando ele fala, é lógico, aí vem um monte de gente e começa a falar sobre, por exemplo, o termo soltar, né? Na verdade, essa palavra é conhecida por várias situações, mas soltar é como se fosse uma filosofia de vida, né? Eu me lembro que anos atrás, enquanto eu pesquisava a respeito do poder do som, o algoritmo do YouTube me levou até encontrar os vídeos do Hélio Couto. Então, eu sempre fui muito crítico, muito cético a respeito de muita coisa, e eu comecei a estudar as palestras, né, do Hélio Couto. E não eram palestras pequenas, eram palestras de 2, 3 horas. E aí eu fui começar a captar o seguinte: Hélio Couto, para mim, tinha uma vantagem e uma desvantagem. Ou seja, a vantagem era essa interpretação. A desvantagem é que o Hélio Couto havia permanecido muito tempo nesse caminho do poder e depois ele tenha chegado ao caminho essencial, ou seja, o da centelha divina. Ele pega esse caminho já numa idade mais velha da vida dele. Embora todos sabem que Hélio Couto é um grande estudioso e que ele fica estudando muito, né, em seu tempo particular, você define que quando ele interpreta dentro, aquela primeira fase da vida dele é muito importante, porque a primeira fase é como se hoje ele pegasse todos esses assuntos espiritualistas e confrontasse de uma forma muito prática para que a pessoa possa viver melhor hoje. Porque quando alguém diz que algum mestre está paupérrimo, algum mestre está ferrado financeiramente, então me desculpe, mas eu não acredito que este mestre tenha alcançado realmente a capacidade de manipular, inclusive, a matéria. Alguns mestres têm sim uma vida bem simples. A gente conheceu alguns na Índia, mas a todo momento eles estão dispensando a riqueza na vida deles. Todo dia pessoas do mundo inteiro vão atrás deles, querendo se tornar discípulo deles. Eu sempre conto aquela história que eu tive na Índia e vi que era um mestre que ele fazia uma vida muito austera. Então, pela manhã, a alimentação dele era apenas um copo de leite de vaca puro, somente aquilo. Então ele tinha poucas moedas, ele comprava aquilo lá. E vários comerciantes, sabendo do poder
que uma pessoa dessa adquire com tanta austeridade, queriam a todo momento, digamos assim, servir, né? Porque o grande, vamos dizer assim, o grande segredo é ajudar. Agora, existe um segredo que talvez você não saiba, mas você vai ajudando até quando você começa a estar preparado para ajudar uma grande causa. E essa grande causa não dá para você não ser uma pessoa irresponsável. Não dá para você fazer quando você quiser. Você tem um compromisso, e esse poder do compromisso, né, gera um poder muito maior. Que é o que Sadhguru fala. Uma pessoa compromissada, por exemplo, como Gandhi, modificou a história da Índia, né? Balançou todo o sistema da Inglaterra. Essa guerra a Inglaterra perdeu. A grande e vitoriosa Inglaterra, de grandes batalhas, essa ela perdeu. Ela perdeu porque o humano, o espírito, sempre é mais forte. Embora hoje o que se faça com a sociedade é uma alienação. E essa alienação tem muito a ver com domínio sobre controle de massa. E dificilmente alguém vai ficar fora desse controle. Mas esse mestre na Índia, como eu estava falando, ele tomava esse copo de leite todos os dias. E um dia, um comerciante foi lá neste vaqueiro, né, e falou: olha, hoje eu quero pagar o leite do mestre. Aí o vaqueiro falou assim: olha, geralmente o mestre não gosta que alguém pague, mas tudo bem, se você quer pagar, depois eu aviso ele. E nessa história o vaqueiro esqueceu de avisar o mestre. Isso é uma história real, gente. Não é uma ficção científica, não. E aí esse mestre pega, e do mesmo jeito pela manhã ele pega no copo e ele toma um gole do leite. Aí ele tira assim e fala pro vaqueiro: o que aconteceu com esse leite? Por que ele está diferente? Aí o vaqueiro se lembra do comerciante e fala: eu esqueci de avisar o senhor mestre. O comerciante ciclano pagou seu leite. Aí ele: se o senhor quiser eu troco, não sei o que tal. Aí ele tomou mais um gole e falou: não, tudo bem. Mas aquele mestre, com a sua simplicidade, sentiu exatamente o que tinha acontecido. Vocês sabem que eu sempre critico aqui alguns canais que reproduzem o conteúdo do Hélio Couto, os vídeos, as aulas. Vocês sabiam que o Hélio Couto não autoriza isso? E somente esse sentimento de não autorização do mestre já impregna antimatéria em quem coloca, mesmo com boas intenções, querendo colocar os vídeos do Hélio Couto. Por que meu canal aqui não tem nenhuma reprodução? Eu posso compilar e colocar um vídeo do Hélio Couto. Vai ter bastante visualização. Mas para quem já está estudando a física quântica, o soltar, o ajudar do Hélio Couto, entende que esses caminhos sinuosos, espertos que o ser humano tem, só impregna prejuízos a ele. Não dá certo. A pessoa, mesmo com boas intenções, e muitos, talvez de vocês aqui que assistem, eu sei que grandes alunos do Hélio Couto assistem aqui, mesmo aqueles que não estão inscritos, assistem, querem saber, coletar um pouco mais, interpretar aquilo que não conseguem interpretar. Mas esse poder de qualquer interpretação vem do ajudar da forma correta, passando da maneira correta. Então, quando alguém não faz aquele caminho, que mesmo que você não concorde com o Hélio Couto ou com qualquer outro mestre, mas se ele impõe um caminho, aquele caminho passou pelo raciocínio deste mestre, passou pelo pensamento deste mestre. E ali, quando você começa a caminhar nesse caminho, você encontra o caminho. Agora, quando você está tentando fazer do seu jeito, é o seu raciocínio. E o que vai acontecer? Você nunca vai terminar nada.
você nunca vai concluir nada e você nunca vai conseguir o seu sucesso pessoal. Eu estou falando dessas pessoas que reproduzem o conteúdo. Ah, é tão grave assim? Não, não é tão grave. Estou dizendo que as crenças interiores que a pessoa tem de esperteza a conduzem a um caminho que não traz essa vitória pessoal. Então, quando ele fala do clube da luta, ele fala sobre ajudar. Ajudar e ajudar. Ajudar de que forma? Primeiramente, você tem que crescer como ser humano. Existem 3 coisas que ele fala. Trabalhar é uma delas. Você tem que trabalhar. Continuar de onde você está, trabalhando, e aí você começa a trabalhar um pouco mais. Eu interpretando para vocês. O que é esse pouco mais que ele fala? O que ele fala? Numa de suas aulas, ele comenta que quem disse que existe sábado e domingo? Um conceito social da sociedade? Por quê? Por que você, no sábado e domingo, não vai trabalhar para você, para o seu projeto pessoal? Então, um dos conceitos principais é o trabalho. Outro é estudar. Primeiramente, gente, você tem que começar antes de estudar algo, ou uma profissão, ou um caminho. Você tem que estudar a si mesmo. Você tem que se conhecer. Você tem que descobrir quem é você, o que você quer em essência e em que você tem talento para poder contribuir, para poder ajudar. É necessário você saber quais são os seus talentos, quais são os seus poderes pessoais e de que forma você pode ajudar. Uma forma, eu já digo, não é sendo esperto. É às vezes você que coloca vídeos do Hélio Couto, sentar a cadeira, botar, não ter medo de sua aparência, não ter medo do seu jeito de falar, mesmo que você fale errado, não fale tão bem, falar o que você pensa. Produzir raciocínio, produzir consciência e não reproduzir. Reproduzir não é bom para ninguém, nem para você. Você precisa ajudar do jeito certo com suas faculdades, com seu raciocínio, com seu pensamento. Não existe outro caminho para você ou para ninguém. Então, se for definir o ajudar de Hélio Couto, é com suas faculdades, com seus recursos honestos, com tudo aquilo que você consegue, uma porcentagem do seu pagamento, fazer ou comprar. Faça de tudo para poder crescer um pouco. Como ele sempre fala, quem não pode ir num sebo procurar, perder 1 hora do seu dia procurando um bom livro e achar num bom preço, e sentar, estudar, fazer resumo disso, copiar, aumente seu nível intelectual. Aumente, porque, que nem eu sempre falo, quando a pessoa quer falar sobre Hélio Couto, ela estuda, ela tem condição de passar, seja uma crítica construtiva, seja uma comparação construtiva. Agora, quem não estuda não tem condição de fazer algo nessa relevância, dessa forma. Porque você clica ali, você reproduz, você dá uma de esperto. Não é isso que o universo quer de você. O universo quer que você parta com sua sinceridade, com tua capacidade de aprendizado que você adquiriu até agora, e dali você vai e ajude. Então é uma luta, porque dali você começa a enfrentar a si mesmo, ou a si mesma. Ali você consegue ver que você não fala tão bem, ou que você não escreve tão bem, porque há pessoas que escrevem blogs, há pessoas que primeiramente, antes de ficar falando dos outros, vá consertar a sua vida, vá melhorar a sua vida. Vou dizer uma coisa para vocês, alunos reais do Hélio Couto são vencedores. São vencedores. A maioria dos alunos do Hélio Couto prosperam materialmente. Também. Mas a maioria dos alunos do Hélio Couto prosperam em estudo.
porque eles vão, de uma forma ou de outra, a ressonância produz uma interferência em que você vai afinando o caminho. E não conheço um que não tenha feito a ressonância que não vá triando o conhecimento e chegando a profundidades maiores. Estejam eles certos ou errados, eles acabaram atraindo coisas muito diferentes para eles, mas coisas, de certa forma, importantes. E olha que ao longo da jornada você vai conhecendo vários alunos do Hélio Couto. Muitos chegam aqui no canal através do Hélio Couto. E nós aqui entendemos que quando a gente fala de Hélio Couto, nós entendemos hoje que não existe mais o arquétipo do mestre como antigamente. Por mais que a sociedade queira representar, ou não existe mais. A ligação hoje é da ajuda. Você ajuda qualquer sistemática que aonde você estiver, em qualquer sistema, você entende o que você deve ajudar. Decoração, com simplicidade interior, com humildade dentro daquilo que você pode oferecer. Né? Nunca, claro, como alguns sistemas aí, né, que eu conheci histórias de pessoas que doavam até o que tinha e o que não tinha para certos sistemas evangélicos, e com o passar do tempo entrou em ruína, e a fé não cobriu a multidão de dívidas que chegou nele. Então, ao invés de criar uma sistemática que gerou um monte de antimatéria em sua vida, e eu sinceramente não vejo nenhum dos alunos do Hélio Couto voltar para essa sistemática em que você é capturado por essa sistemática mental escravizante. Você já viu algum aluno do Hélio Couto assim? Por mais que venham uns aqui na internet e vão criticar pra caramba o Hélio Couto, mas você vê eles voltando para dentro dessa sistemática mental escravizante? Difícil, hein? Não vi um que fez a ressonância fazer isso até hoje. É uma coincidência? Olha que eu olho bastante pessoas aqui na internet que colocou, fiz a primeira ressonância, não sei o quê. Muita gente. Ninguém voltou para essa sistemática antiga. E isso tem um fundamento. A primeira ressonância é um pontapé inicial. Você anda com as suas pernas. Mas a maioria encontra uma satisfação de conhecimento ao longo do caminho. Seja quem for. Eu veja bem, por exemplo, o Rogério Souza. Né? Aliás, eu comecei a gravar vídeos incentivados pelo Rogério Souza, que começou também com a ressonância. Ele está no caminho dele. As pessoas falam, meu caminho dele é estranho, é não sei o quê. Eu falo assim, é o caminho dele, gente. A gente tem que respeitar. Eu posso não concordar filosoficamente com os conhecimentos, né? Mas uma coisa é certa. O que ele buscou, ele encontrou. Então não tem como a maioria dos alunos do Hélio Couto são pessoas que quando começaram a ressonância impregnaram o primeiro pedido com todas essas esperanças e todos esses conhecimentos. E dali começou a eclodir e a manifestar tudo aquilo lá do começo. Foi aquela primeira onda, né, de pedido, de desejo interno, de coração, que se manifestou. Mas ali também mostrou muitos dos seus próprios defeitos, também das suas qualidades. E dali a absorção de conhecimento se tornou diferente. Eu me lembro que eu queria muito, na época eu tinha feito vestibular na faculdade de Sociologia, tinha começado a faculdade de Sociologia. E qual a minha surpresa quando de repente, do nada, eu peguei, soltei, larguei tudo. Eu consegui identificar em mim o que fazia com que eu desenvolvesse o desejo de estudar Sociologia. A sistemática mental foi tão produtiva que eu cheguei lá na frente e vi o que resultaria, o que tornaria
e se aquilo era o que eu queria ou não. E voltando no passado aqui, no presente, no futuro, né, vamos dizer assim, quando você imagina o futuro, você volta e diz, stop, para. Quando eu comecei isso aqui, eu estava no ego, na estrutura do ego. Então eu soltei. Não, eu preciso encontrar meu caminho da essência, caminho da alegria. Onde não há alegria, não há evolução espiritual. Onde não tem alegria, não tem evolução. Não, duas coisas não andam separadas. Então, quando eu vejo assim que o Rogério encontrou o caminho dele, ele está feliz, está adquirindo todos os dias novos conhecimentos. O rumo de cada aluno é o rumo de cada aluno. Mas aonde você quer que você esteja, você terá que ajudar. Aonde quer que você esteja, você vai ajudar. No sistemática, seja o Rogério Souza, na sistemática dele lá, de escola de Lúcifer, o outro como empresário, como eu vi alguns se tornaram águias, né? Corretores de imóveis, né? Usaram todo esse conhecimento para o desenvolvimento pessoal, mas fatalmente vão chegar todos numa linha de pensamento em que vão ter que evoluir espiritualmente. Porque a ressonância ela é um instrumento espiritual. Claro que muitas pessoas, quando equilibra seu karma, a sua estrutura, essa pessoa ela consegue, digamos assim, ela consegue produzir a sua energia, materializar sua energia. Então, se o seu karma for bom, mas somente a antimatéria estiver atrapalhando, quando você tirar ela, naturalmente a prosperidade acontece. Não é preciso se preocupar com isso. Lembra, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é verdade. Com fiel cumprimento vão acontecer. E acontece mesmo. Acontece. Mas com equilíbrio, com paz, com serenidade, com felicidade. E se estiver fora disso ainda, é porque ainda você não está no caminho. Quando você estiver no caminho desse ajudar, você vai parar de pensar tanto em recompensas interiores. E olha que nosso cérebro ele é doutrinado e programado para pagamentos mensais. Você pensa que quando você trabalha e você espera o seu pagamento, essa estrutura de pensamento só serve para aquilo? Não, tudo volta para aquilo. Não porque eu vou fazer isso porque eu vou para o céu. Não porque eu vou fazer isso porque eu vou ganhar. Não porque eu vou fazer assim porque eu dou, porque volta tudo em dobro para mim. Nós temos um pensamento de recompensa muito poderoso. E no começo a gente ajuda dessa forma. Mas depois, com o passar do tempo, a gente passa a ajudar de outra forma. De uma forma mais, digamos assim, real, palpável. E soltando qualquer ganhos que a gente venha a ter com as nossas atividades ou com a nossa ajuda. Há um conhecimento no Bhagavad Gita que diz assim, que você tem que soltar aquilo que você acha que os frutos do seu trabalho, do seu suor, das suas atividades. Porque isso te impregna de karma, isso te prende. Né? Da mesma forma que a má ação prende a você para consertar a energia que foi desgastada ou manipulada, o bem também produz uma energia boa e você tem que ficar impregnado, você tem que ficar neste plano para receber os benefícios. E assim, só que enquanto você recebe esse benefício, você produz outras antimatérias e de repente você está no samsara, no ciclo de nascimentos e morte, sem saber como sair dele. Você é um ser consciente, então você tem uma dimensão cósmica enorme, um universo de arquétipos para viver, né, dentro de vários níveis de consciência, que são 50 níveis de consciência de Brahman. Então imagine em que nível de consciência você está. Né? Quem é você perto de Indra, por exemplo? Quem é você perto de Agni Deves? Né? Quem é você diante de Miguel Arcanjo? Né? E de uma escala hierárquica de anjos celestiais.
Imagina qual que é seu nível de consciência. Para se aproximar de qualquer entidade superior, você tem que aproximar um pouco para ela chegar até você. É como um buraco, você tem uma altura e alguém deita para te dar a mão para te puxar. É preciso você estender suas mãos. E a quem está lá em cima tem que tentar te alcançar. Então há uma elevação de consciência para tentar chegar em outra consciência, para ela te puxar para o nível dela. E acima dela há outro e outro e outro. Lembrando que isso é uma forma metafórica de falar. Isso pode funcionar de outra forma. Então, resumindo, sem delongas, o verdadeiro significado do Clube da Luta é ajudar, 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 sem querer nada em troca. Desapegando do obrigado, do agradecimento, do reconhecimento. Precisamos quebrar essa sistemática interior de reconhecimento. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.